paz. Hoje é 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira. Está começando mais um Despertando com a Palavra. Graças a Deus, glória a Deus que você está aí junto conosco para hoje aprendermos se devemos orar por quem nos magoou. Será que devo orar por quem me magoou? É muito difícil, né? Muitas das vezes nós somos magoados por amigos, colegas. Pessoas podem nos magoar, nós podemos magoar outras pessoas, né? E muitas das vezes essas pessoas vêm e nos magoam, aquelas que mais estão próximo de nós, até do nosso sangue, da nossa própria família. Pessoas podem nos magoar, nos entristecer, nos deixar triste. E nós devemos, será, orar por essas pessoas? Sim, a resposta é sim, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. 70 vezes 7, Jesus, quando foi questionado, respondeu sobre isso. Imagine orar por essas pessoas. A palavra de Deus em Números, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Por quem Moisés estava intervindo? Moisés aqui estava orando, intercedendo pela vida de Miriam. As duas pessoas que o Senhor mostrou para Moisés que deveria ajudá-los, que eram a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, porque Moisés, quando foi chamado Senhor, eu não consigo falar, eu não sei falar. Então Deus disse o quê? Arão vai ser seu porta-voz. Então eles estavam ali, eles sabiam que tudo que Moisés determinava não vinha dele, vinha do Senhor. Arão era porta-voz de Moisés, que o via, não era? Que o via falando com Deus, que sabia de sua ligação e de sua intimidade com Deus. E Miriam era sua irmã também. Não seria mais certo esperar que os dois, tanto Miriam como Arão, fossem seus defensores, que fossem defender Moisés, porque o povo murmurava o tempo todo. Nessa época o povo estava no deserto e estava reclamando porque Deus tinha tirado eles do deserto. Para quê? Para passar fome. Daí o Senhor enviou as cordonizes e eles puderam comer porque queriam comer carne, não é isso? E Miriam começou a criticar. No versículo 12, lá no início, junto com Arão, começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com etíope. E eles começaram a questionar. Não foi criticar por criticar, eles começaram a questionar. Veja, no versículo 2 diz: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: e também não tem ele falado por meio de nós? Vejam só, eles estavam ali à frente porque eram irmãos de Moisés. Porque Deus tinha chamado, o propósito foi com Moisés. Eles eram os ajudadores, mas eles já estavam criticando a ele, julgando por uma atitude. Muitas das vezes, será que nós não estamos passando por isso, não é? A gente está ali, passa tantas coisas com aquelas pessoas da qual nós amamos tanto, já conhece, às vezes não é da família, mas é um amigo que você abriu sua casa, a porta da sua casa, você abriu seu coração, você confidenciou os seus sonhos, suas dificuldades, o que lhe entristece, e aquela pessoa usou a sua fala contra você, duvidando de quem você é. Nossa, aquela pessoa que conhece a sua história, a sua vida, as dificuldades que você passou, o sofrimento que você passou, e ela veio te criticar. Isso nos deixa profundamente amargurados e magoados. A gente espera dessas pessoas apoio, defesa, não o contrário.
amigos, colegas, irmãos, pode sim nos magoar. Nós mesmos podemos. A traição, ela surge também às vezes na própria família. A dor é profunda. Mas Moisés, ele não ficou remoendo de mágoa. E orou para a irmã, porque quando o Senhor viu que os dois estavam se coligando para falar mal, isso poderia dar o que? Margem para todo o povo duvidar de Moisés e não ouvir o que foi que o Senhor fez? Tornou-se a pele de Miriam branca e ela ficou cheia de lepra. Mas Moisés, quando viu aquilo, o próprio Arão correu para Moisés e disse: intervenha, você vai permitir que Deus lance a ira sobre ela? Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Às vezes as pessoas, de maneira tola, perdem amigos, perdem confidentes, porque não sabem segurar sua língua e magoar o outro. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como Moisés, sim. Devemos fazer como a serva, aquela menina, ainda como criança, que foi usada para falar com a mulher de Naamã. Vocês lembram da história de Naamã? Foi usada para dizer: se o meu Senhor fosse lá. Ela não permitiu ficar remoendo a mágoa de ser tirada de Israel, de ser tirada da sua terra, dos seus pais, para ser levada como escrava. Talvez ela tivesse uma vida até confortável. Lá ela fosse senhora, se os seus pais tivessem posses e ela tivesse suas próprias escravas, e ela saiu dessa situação e passou a ser escrava, e ainda assim ela não permitiu que a mágoa se tornasse rancor e criasse raiz no seu coração. E ela, através do conhecimento da sua fé, ela compartilhou para o seu Senhor, o seu dono, para que ele tivesse a oportunidade de ser curado. Não permita que as mágoas, que os espinhos que te lançaram venham tirar a sua identidade, venha mexer com a tua fé, com a tua bondade, com a tua raiz. Não permita, não fique remoendo a mágoa. Ao contrário, ore pelos que te magoaram. Moisés clamou imediatamente pela sua irmã. Imediatamente ele disse: Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Embora ele tivesse que enfrentar, não é? Ela tivesse que enfrentar as consequências de ter desagradado o Senhor. Miriam teve sua saúde, sua pele restaurada, mas o Senhor permitiu que ela pagasse o preço de sua rebeldia e da sua falta de fidelidade e de amor pelo seu irmão. Ele disse, o Senhor disse, se o pai, no versículo 14 do capítulo 12 de Números, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Já pensou? Nós não precisamos pedir nada para ninguém. Nós não precisamos desejar nada de ruim para ninguém. O nosso Deus, ele é um justo juiz. Ele tudo vê. Ele tudo vê. E ele disse, eu vou curá-la, mas ela vai pagar para ela aprender a não ser mais infiel, para ela aprender a não ser traíra, para ela aprender a não fazer isso, para ela saber que eu te ouço, que você é meu servo. Não se preocupe se algum amigo, se algum membro da sua família te magoou. Peça a Deus para ajudá-lo, para ajudar essa pessoa a perdoar,
ajudar você a perdoá-lo, e ore por essa pessoa, porque a oração tem grande poder para restaurar pessoas, vidas, situações e relacionamentos familiares, conjugais, de amizade, parentais, de mãe para filho, de filho para mãe, de pai para filho, de filho para pai. Deus ainda considerará essa pessoa responsável pelos seus pecados. Mas perdoar e orar em favor dessa pessoa tem o poder de libertá-la de todo sofrimento e de toda amargura. Então, em nome de Jesus, que você decida, você deve sim orar por quem te magoou, por quem te causou, por quem te causou dano, por quem te feriu. Ore em nome de Jesus. Senhor, Pai misericordioso, obrigada pela sua palavra, obrigada, Senhor Deus, por essa alerta, por esse discernimento, Deus, nessa manhã. Nos abençoa, o final de semana está chegando, Pai. Se durante essa semana que está terminando, pessoas magoou esse homem, essa mulher que está me ouvindo nessa manhã, que eles possam pedir forças, recebam agora forças do céu, do alto, do Senhor, para a vida dele, que ele possa perdoar. Ajude-o, ajude a perdoar essa pessoa, e que ele possa orar por essa pessoa, para que essa pessoa seja liberta, bem como ela, de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo sofrimento, de toda amargura. E que haja restauração nesse relacionamento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, limpa-nos de qualquer amargura e ajuda-nos, ó Pai, a viver na liberdade de um coração perdoador. Não queremos experimentar as consequências, ó Deus, da falta de perdão. São terríveis, Deus. Queremos sim perdoar, porque a tua palavra nos diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter um coração quebrantado a perdoar. Querido Pai, querido Deus, nos impeça de dizer qualquer coisa contra o outro, principalmente contra os teus ungidos, os teus escolhidos. Pai, cerra a nossa língua, nos segura, Pai, para não falarmos, não lançarmos palavras malditas, que venha trazer mal compreensões, que venha causar dano ao outro, que venha magoar, que venha ferir. Senhor, dai-nos sabedoria, longanimidade, paz, domínio próprio. Põe em nosso coração e na nossa vida prática o fruto do teu Espírito, Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Já te glorificamos, te exaltamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Oh Deus bom, maravilhoso. Não fique remoendo mágoa. Não fique amargurado, não se prenda a essas questões. Livre-se, ore sempre, peça a Deus força para perdoar em nome de Jesus. Tenha um final de semana transbordante da presença do Senhor. Que a poderosa mão do nosso Deus, Pai misericordioso, amoroso, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.